eu não queria estragar a manhã de todos vocês, mas a gente tem uma pessoa que vai dar um recado muito importante para o Luiz e para o André. É uma pessoa que a gente respeita demais e ela disse algo que eu concordo plenamente, né? Tem horas que o choro é livre e eu quero ver o que a Maju tem a dizer sobre, né, a competência da Globo para apurar o que é verdade ou não. A reunião muitas vezes é prejudicado pelo espírito de porco, pelas notícias falsas que invadem os celulares e as redes sociais, provocando tanta discórdia. A Quest, uma consultoria, divulgou uma pesquisa sobre fake news relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A Quest perguntou se os entrevistados já receberam alguma fake news sobre as enchentes no estado. 31% responderam que sim e 69% responderam que não. Agora, para os entrevistados que receberam fake news, a Quest perguntou quem enviou. 35% responderam que receberam de um conhecido em um grupo de WhatsApp, 24% de um amigo, 11% de um político, 11% de um colega de trabalho, 10% de um primo, prima, tio, tia, avô ou avó, 4% disseram que receberam de pai, mãe, irmão ou irmã, 4% de marido, esposa, filho ou filha e 1% de outras pessoas. A Quest entrevistou 2.045 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 2 e 6 de maio. E lembrando, né, pessoal, o fato ou fake é o serviço de checagens aqui do G1, da CBN, do Extra, da TV Globo, da Globo News, o Globo e Valor Econômico e trabalha para combater as fake news. Ficou em dúvida se uma história que chegou ao seu celular é verdade ou não? Pensa, procura lá na página do G1 o fato ou fake. Basta você ter 2 neurônios funcionando para ficar espantado com esse vídeo aqui, que é o segundo link, Brunão. Criou, no âmbito da instituição, uma força-tarefa para o combate às notícias falsas que estão sendo propagadas nas redes sociais neste momento de calamidade que o Estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando. Com base nessa força-tarefa, foram identificadas algumas situações que foram, então, objetos de, inclusive, 2 ações judiciais. Uma delas envolvendo a cobrança, a utilização de PIX com logotipos de instituições oficiais, e a segunda ação ajuizada também, direcionada a um propagador de notícias inverídicas. A desinformação gera o caos e desestimula o engajamento da população no enfrentamento da crise. Eliane Cantanhede disse algo extremamente revoltante. O Ministério Público, cheio de trabalho, tendo que ajudar a população do Rio Grande do Sul, tem que, nesse momento, parar tudo o que está fazendo num estado completamente caótico para denunciar e para pedir que sejam retiradas do ar fake news. E eles disseram, nessa informação que deram há pouco, com uma entrevista aí, são perfis com milhares de seguidores que estão prejudicando o Rio Grande do Sul criminosamente nesse momento. Marcelo, você falou num tom de indignação com o qual eu concordo plenamente, né? Indignação, porque isso é um escândalo, é um absurdo, porque a gente está aqui falando de uma questão de vida ou morte, de milhares de famílias na Rua da Amargura. Eu preciso jogar esse corte pro Adrilles, né? Bonner e Paulo Pimenta, Adrilles. Escuta isso. As que o senhor encaminhou no seu pedido de investigação, algumas não têm uma característica tão clara de fake news. Muitas têm. Fake news, indiscutível. Mas algumas têm uma característica mais, digamos, de uma crítica ou de um comentário crítico ao governo. Eu gostaria de saber qual foi o critério que o senhor aplicou para incluir estas postagens também no seu pedido de investigação. Olha, Bonner, eu respeito como um princípio a liberdade de expressão. Jamais partiria de mim qualquer iniciativa que tentasse censurar ou transformar um debate político num momento tão delicado e tão sério como esse. O que nós procuramos encaminhar é para que a Polícia Federal identifique iniciativas que, do nosso ponto de vista, prejudicaram as ações que estão sendo realizadas, especialmente de resgate e salvamento, e a nossa capacidade de mobilização para abastecer a vinda de remédios, a vinda de alimentos. Então agora, Adrilles, críticas contundentes que são consideradas iniciativas que, de alguma forma, segundo a Polícia Federal, prejudicaram a logística estatal de, o que a gente pode falar? Mitigação das consequências das enchentes. Então, isso daí vai ser investigado pela Polícia Federal. Mas eu não sei, Adrilles, porque aonde que está o que o Bonner acha que é fake news versus o que o Paulo Pimenta acha que é fake news versus o que... o que eles estão criando aí, bicho? Você consegue decifrar isso daí? Então, primeiro a gente tem que fazer uma análise pragmática exatamente do que exatamente foi fake news e em que medida essas fake news teriam prejudicado as ações do governo, né? E quem está lançando fake news? Quando a Globo disse que era mentira, que caminhões estavam sendo barrados, ela foi desmentida, caminhões estavam barrados exatamente por questões de nota fiscais, por questões de excesso de peso, e esses caminhões pararam de ser barrados. De fato, a fake news da Globo foi investigada, foi colocada
E a partir do momento que ela foi identificada, o governo começou a agir de maneira mais séria. Em relação a pedido de habilitação de jet skis em barcos, também era verdade, não era fake news. Em relação a uma série de outras coisas, eu até anotei aqui, você quer ver? A helicópteros das Forças Armadas que estavam parados em Santa Catarina. Estavam parados em Santa Catarina. E, de fato, o governo liberou esses helicópteros em Santa Catarina. Em relação ao pedido de ajuda do Uruguai, que o Lula teria negado, que ele falou que não negou. O Uruguai falou que negou. E aí, essa ajuda agora está vindo. Ou seja, realmente, Marco Antônio, existem fake news. Mas essas fake news estão vindo de onde? Sobretudo do governo e da Rede Globo, que projeta a sua própria mentira nos outros. Ou seja, e a gente tem que dizer que a democracia é uma coisa tagarela. É claro que vão vir informações enviesadas, mentirosas ou caluniosas, mas para isso você tem a justiça legal, você tem o devido processo legal, se eventualmente alguém te caluniar. Agora, você calcular algum tipo de informação que possa ser eventualmente crítica ao governo e ajudar, olha só o que eu estou dizendo, ajudar ao governo a corrigir esses erros a partir da crítica, porque a crítica quase nunca, nenhum tipo de deslegitima a ação do governo que o governo pode fazer. Você tem dois governos, o federal, que está agindo com a maior incompetência, e o estadual do Rio Grande do Sul. Se tivesse uma política de logística, uma política de abrigo às pessoas desabrigadas, uma política de aumento de barragens, de contenção de águas, que deveria ter sido feito, uma vez que essas chuvas torrenciais aconteceram da mesma forma, com menos intensidade o ano passado, a gente não estaria nessa situação. Agora, quando o senhor ministro Paulo Pimenta fala, eu respeito a liberdade de expressão enquanto princípio, você não tem que respeitar. Aí é a análise semiótica. Você não tem que respeitar enquanto princípio, tem que respeitar enquanto ação. A liberdade de expressão é irrestrita, a não ser quando ela incide em apologia ou crime em si. Qual é o crime de criticar o governo que ele não está deixando mantimentos chegarem à população de maneira mais eficiente? Qual é o crime de dizer que o governo do Rio Grande do Sul não se preveniu para esse tipo de catástrofe? A gente percebe que o negócio está ficando feio quando o próprio William Bonner diz algumas manifestações ali parecem ter um teor crítico. Como é que você separa uma coisa de outra? Aí o ministro fala, quando prejudica o governo de maneira subjetiva, quando critica o governo, quando faz com que o governo perca popularidade, e vai perder nesse sentido, porque o governo está sendo incompetente, e aí você cria a jurisprudência do medo e da perseguição, baseado no quê? No Supremo Tribunal Inquisitorial, que não pergunta, não investiga, se coloca como investigador e procurador, assim como o governo federal está emulando essa atitude do Supremo Tribunal Federal, mas de uma maneira até pior, porque ele está perseguindo pessoas que estão tentando ajudar as outras pessoas. O Pablo Marçal, com todas as críticas e ressalvas que eu faço a ele, que eu tenho a ele, inclusive, ele está ajudando pessoas. Você está limitando a ação da generosidade de pessoas que estão tentando salvar as outras, com a competência de uma sociedade civil, de médio, micro, macro empresários, de pessoas comuns que dão os mantimentos, que estão salvando as pessoas do Rio Grande do Sul. E aí, quando elas criticam a ineficiência dos governos federal e estadual, são acusadas de fake news, são colocadas em inquérito, são colocadas em processo, com anuência, complacência e ajuda da Rede Globo de televisão, que deveria estar ajudando as pessoas e criticando a leniência, a omissão e a incompetência do governo, como seria o caso de uma empresa de comunicação lícita. Mas a Globo News, a Rede Globo em si, se transformou numa fake news de jornalismo, de princípio de jornalismo, ela mesma. E, Adriles, isso que você falou é fundamental, porque é o seguinte, né? A gente está olhando para essa situação toda de degradação institucional e, cara, é tudo muito... O que eu achava que ia acontecer? Eu achava que a gente ia enfrentar o aparato da máquina burocrática estatal durante o período eleitoral. Essa tragédia, essa catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul, parece que foi um processo de catálise, né? A gente está olhando aqui como que vai ser a instrumentalização do CIED, da AGU, do Paulo Pimenta. O governo vai usar força total para aniquilar qualquer comentário, qualquer crítica. E eles fazem a mesma coisa que eles faziam com o dia 8 de janeiro.
Crítica é ataque às instituições. Eu sou instituição, logo você está me descredibilizando, logo você tem que ser investigado pela Polícia Federal. É surreal isso que está acontecendo. Eu quero aproveitar. O que a gente está percebendo, só para completar, Marco Antônio, o que a gente está percebendo é que existe um consórcio. O mesmo método de atuação do STF e das redes sociais, de algumas redes sociais que limitavam o alcance da voz das pessoas na pandemia, que falava sobre vacina, sobre isolamento social, sobre o uso de máscara, que depois foram desmentidas. O mesmo método do STF, que persegue pessoas por opinião política, contestando o urna eleitoral, ou a própria lisura da justiça eleitoral, está sendo usado agora nas enchentes. Ou seja, você tem um consórcio de STF que colocou esse governo aí para governar o país, tirou o ladrão da cadeia, esse sim, o pai da mentira, para governar o país, e o mesmo método de perseguição de quem tenta investigar um princípio de realidade, não é nem dizer uma verdade, uma mentira, investigar, está sendo colocado como mentiroso, com ameaça de censura, perseguição e prisão. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.